Bom dia a todos, meu nome é Marcelo, sou professor de História e nós vamos começar hoje mais uma aula de História e voltada para o Enem. Não sabemos quando vai vir, mas sabemos que vai vir, né? Nossa aula hoje é sobre a expansão marítima e o mercantilismo, o conceito de mercantilismo. Estou sempre tentando trabalhar aí alguma coisa histórica com conceitos que é importante de entendimento de conceitos, ok? Então vamos primeiro para o conceito de mercantilismo. Bom, a palavra mercantilismo, ela é um conjunto, o mercantilismo na verdade é um conjunto de ideias e práticas econômicas dos estados da Europa Ocidental entre os séculos aí 15 e 18. E essas ideias eram voltadas ao comércio e baseadas no controle da economia, né, pelo Estado. Há quem fale hoje sobre uma espécie de pré-capitalismo, né, o capitalismo primórdio do capitalismo, mas o conceito mais comum hoje é o conceito de mercantilismo, né? A palavra mercantilismo ela não era usada na época, né? A palavra mercantilismo ela vem dos teóricos, né, econômicos a partir do século XIX, mais ou menos, né, que eles começam a estudar de fato o que era o mercantilismo, né, qual que foi a sua importância e tal. Então, o mercantilismo, na verdade, ele não é um conjunto coeso, né, de ideias e práticas, e ele não tinha o seu próprio grupo de pensadores como filosofia comum, né? Então, a gente pensa nele como um conjunto de práticas que foi adotado, né, durante determinado tempo, né, e em determinado lugar, né? Mas a gente consegue apontar, né, características comuns que a gente consegue ver, né, dentro de vários tipos de mercantilismo que aconteceu na Europa, né? Bom, entre as características mais comuns, né, há a ideia do metalismo, né? O metalismo era uma ideia de acumulação de metais raros, como ouro, prata. Esses metais eles eram usados, né, para financiar compras de riquezas, né? Nem sempre há quem entenda que o próprio metal não era riqueza assim, mas era um meio, mas essa definição não interessa para a gente. É importante entender que o metalismo era a ideia de acumular metais raros, como ouro e prata. Isso seria a base sólida que daria, né, embasamento econômico para determinado estado. Outra característica importante do mercantilismo era a balança comercial favorável, né? E que é a ideia de que exportar mais do que importar. É uma ideia presente no capitalismo atualmente, né? A ideia que é importante para o país que ele exporte mais, quer dizer, que dentro do que ele produza, dentro do seu estado, dentro da sua sociedade, seja mais valorizado, então que ele seja mais exportado, do que a necessidade de importar mais, né? Então, assim, a pessoa analisa o que é exportado, o que é importado, como que isso valoriza o nosso trabalho e tal. Se a gente for pensar no Brasil hoje, né, a gente importa muitos eletrônicos, muita tecnologia, muita química fina, né, e exporta muita coisa que é muita coisa básica, né, muita soja, né, banana. Então, assim, há uma crítica em relação à forma como o nosso Estado se organiza por causa disso, né? A gente exporta coisa com pouco valor agregado e importa coisa com muito valor tecnológico. E isso acaba impactando a nossa economia, a nossa mão de obra, nos salários que pagam. Então é importante, é um conceito importante ainda hoje. E a ideia do protecionismo, né? Assim, falando resumidamente, a ideia de que naquela época era proteger os burgueses dentro dos estados através de privilégios ou taxando que vinha do exterior. Há também hoje, então assim, isso é muito política, né, é muito interesse econômico, estratégico, né? Então, se eu tenho uma determinada empresa, essa empresa, né, se o burguês tinha uma relação importante com as elites, ele conseguia privilégios, né, taxando produtos muitas vezes até melhores que o dele, que vinham de fora, mas eles colocavam certos tributos e isso privilegiava o mercado interno ou de interesse da época. Ainda hoje, né, o protecionismo é apontado aí como um mal pelo capitalismo, como uma coisa horrível, mas é usado de forma estratégica por todos os países capitalistas que existem, Estados Unidos, né, todos,
porque é a ideia de um Estado que não é só para vender e comprar, mas que tem interesses políticos, né, dentro da sua sociedade, e o protecionismo é uma forma aí de defender esses interesses, de atuar nesses interesses, né, e aí pode ser danoso ou não para a sociedade. É sempre importante analisar caso a caso. Então, sobre o mercantilismo, esse conceito já foi bem preciso. E é importante o surgimento aí das navegações, da expansão marítima, né? Porque o Estado ele precisava se financiar, né? A centralização. Né? A gente vamos falar um pouco da expansão marítima, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Falar do feudalismo, como que se centralizou os poderes, como os monarcas surgiram como grandes representantes, e a necessidade dos monarcas de ter influência, né, de poder mandar, de poder governar. Era necessário que custeasse as elites que integraram o corpo burocrático do governo, necessitavam ser pagas, né? Os burgueses precisavam movimentar esse dinheiro, então o Estado precisava acumular riqueza. Havia formas de acumular riqueza que eram através da tributação, né, que acabava onerando principalmente a plebe, a classe mais baixa, né? E uma das formas importantes de conseguir mais dinheiro é através da expansão marítima, né? Então, a expansão marítima foi um movimento iniciado a partir do século XV, né, que visava, dentro disso, atender um determinado conjunto de interesses, dentro de uma visão do mundo e dentro de um recorte geográfico, né? Então é importante lembrar que as viagens marítimas elas já aconteciam antes. A gente pode lembrar, por exemplo, do Marco Polo. Né? Tem dois tipos de Marco Polo. O Marco Polo viajante. Assim, tem muita história se ele viajou ou não, o que é de verdade, né, nos contos dele e tal. Muita coisa muita coisa não é, como a maioria dos relatos antigos. E, para quem não sabe, Marco Polo é o nome de empresas de ônibus. Quem pega moda, qualquer ônibus sabe disso. Ou já viu o nome, mas nunca associou. Então, qual foi o contexto da expansão? A expansão era um efeito, como eu disse, da centralização dos estados modernos. Eles começaram a necessitar de novas fontes de riqueza e nova influência política. Então, por que a influência política é importante? Porque quando você expande o seu mercado, o seu poder, os territórios, você acaba consolidando ali novos territórios onde você pode produzir mais riquezas, onde você pode produzir, você pode ter um novo mercado consumidor, um novo mercado produtor, e isso é importante para a riqueza da nação. Se isso é danoso para os territórios ocupados, com certeza é. Então, a gente vai ver que no caso da África, os territórios dentro da África, no caso do Brasil, como a gente vai definir o que é esse Brasil, acabou sendo danoso para alguns povos, e privilégio para outros. Então, já falei sobre o custo burocrático da nobreza. Era necessário também acalmar os ânimos do burguês, porque eles também não gostavam de ser tributados, onerados, e aí a necessidade de buscar riqueza no exterior era importante. Ok? Vamos ver o que podemos falar. Qual que é o próximo slide? Bom, então a expansão marítima ela não foi um algo tirado do nada. Ela é o reforço de algo que já existia, por parte dos mercadores, dos comerciantes, aqueles que viajavam o mundo para buscar especiarias. Então os estados eles se tornam protagonistas, patrocinadores desse expansionismo, dessas viagens, e essas rotas precisaram ser diversificadas. Eu falei sobre o aspecto econômico do expansionismo, mas não é só apenas um aspecto econômico. A gente estava vivendo ali um ambiente de confluência de vários interesses. Então havia o interesse do Estado de aumentar o seu poder econômico com a riqueza, havia o interesse do Estado com aumentar o interesse econômico com novos mercados, novos consumidores, novos produtores. Havia o interesse da igreja, que entendia a necessidade de expandir a sua fé, expandir, salvar as pessoas que não estavam dentro da fé cristã. Havia também interesse
condições culturais importantes, né? Há um ambiente de renascimento, aberto a coisas novas, abertos a novas descobertas. Então isso tudo influenciou aí esse movimento expansionista, né? Que fez com que os estados saíssem, né, rumo ao mundo, né? Então a expansão marítima ela tem um caráter econômico, político, tem um caráter filosófico e tem um caráter social importante. Então, por que as rotas foram diversificadas? Bom, a gente tem que entender também outros aspectos importantes. É, eles saíam muito pelo mar Mediterrâneo, né, no sentido leste. Né? Então, imagina Portugal, eles não vão vir para o lado do Brasil, eles vão vir para o outro lado. Né? Sentido Europa dentro, mar Mediterrâneo adentro, sentido Ásia. Acontece que, a partir de 1453, né, há a tomada de Constantinopla, né, e há também aí um fechamento, né, por interesses políticos de territórios e governos diversos para interesse de saídas marítimas. Né. Então, há o fechamento das saídas da Ásia pelo Mediterrâneo. Né. Isso promove uma queda muito brusca no comércio das cidades italianas, por exemplo. Então, o mar Atlântico, né, o Oceano Atlântico, ele surge como uma alternativa de rota, né, e países vão ser os pioneiros nesse tipo de navegação. Né? Então, falei já, a expansão não era apenas um movimento econômico, tinha caráter de domínio político, né, tinha um espírito aventureiro e tinha um caráter missionário. E eu vou falar agora sobre o expansionismo português. Né? São dois tipos de expansionismo que se estuda mais, que é o português e o espanhol. Português para entender a nossa própria sociedade, as origens, espanhol, porque faz parte também, né, desse contexto da América Latina como um todo. Para entender o expansionismo português, a gente precisa voltar também no tempo novamente. Esses processos eles são sempre contínuos, né, programáveis ou não programáveis, né, continuidades, conflitos, rupturas. Então a gente tem que estar voltando para entender certas situações. Então a gente tem que voltar em 1383, chamada Revolução de Avis. Né? A Revolução ela vai promover uma unificação do Estado Nacional Português. O que foi a Revolução? Bom, havia uma questão de crise, né, de sucessão de tronos. Né? Havia o rei, né, de Portugal, chamado Dom Fernando I, e ele deixou apenas uma herdeira, né, chamada Princesa Beatriz. Né? E aí foi organizado o casamento, né, com o rei de Castela, né, uma forma de encerrar aí as brigas entre Portugal e o reino de Castela. Acontece que o rei morre, né, e aí a princesa Beatriz ela não tinha idade para assumir o trono. Então ocorre uma discussão, né, sobre a sucessão dentro da sociedade portuguesa, né, e havia uma emergência da burguesia portuguesa. Né? Então essas brigas, essa discussão sobre a sucessão acaba... Por que havia essa discussão? Porque os burgueses portugueses, eles temiam a perca do seu território para Castela, para os espanhóis. Então, eles há um movimento de revolta. Né? Essa revolta tem um papel importante do chamado João, mestre de Avis. Né? O que é mestre de Avis? Mestre de Avis era uma espécie de honraria militar. Né? Essa honraria surgiu lá na Reconquista, na expulsão dos mouros da Península Ibérica. Então, João era um mestre, né, um líder desse grupo, e aí ele consegue um papel importante até ser assumido como rei. Né? Ele se torna rei Dom João I, rei de Portugal. Né? Ele também é João Mestre de Avis. Ele consegue se colocar como um representante após vencer esses vários conflitos. Outros fatores importantes. Então, o expansionismo português ele tem esse ponto de origem. Né? Há uma consolidação conflituosa, né? Mas há uma consolidação do Estado português que permite que ele olhasse para fora. Né? Outros fatores, além desse fator importante de uma estabilidade política, há outros fatores importantes, né, que fizeram que houvesse um pioneirismo português, né, nas navegações. Há fatores como fatores geográficos, afinal Portugal fica na beira da Europa,
né, na beirada, então só sair. E há também fatores culturais, porque Portugal já tinha uma tradição, né, de construção de embarcações, de escolas náuticas, né? E aí se não sabe se é verdade ou não, grandes escolas náuticas portuguesas, onde eles tinham grandes aprendizados, né? Assim, de fato, eles tiveram muitas influências né, dos árabes, né, que estavam lá, que eram os mouros. E há até hoje, se você for ver fotos, né, se um dia alguém for em Portugal, vocês vão perceber que a arquitetura portuguesa ela é muito influenciada pela cultura árabe, né? Então é algo que está presente até hoje. E não foi diferente no caso das navegações, né? Aspectos geográficos e culturais foram importantes. Então, como é que foi importante primeiro eles pensavam o seguinte, né? Eles precisavam de riqueza e aí a costa da África era o canal para eles, né? A costa da África era onde eles conseguiam alavancar recursos, né? Novos mercados, novas riquezas. Tomava riqueza no roubo mesmo, ir lá e pegava. Né? E aí a ideia deles era o quê? Era chegar à Ásia contornando a África. Né? Só que você tem que ir aos poucos. Né? Você organiza uma viagem, vai. Organiza outra viagem, vai. E Portugal começou isso em 1415, né, com a conquista de Ceuta em 1415. Depois eles chegam ao Cabo Bojador em 1434. Né? Depois eles fazem o pé chamado Périplo Africano, ocorre em 1488, né, que quando de fato eles conseguem contornar aí o Cabo das Tormentas. Né? E aí eles vão chegar em 1498 com o Vasco da Gama, né, em Calicut, na atual Índia. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Na medida que eles chegavam nesses territórios, eles fundavam feitorias, né, que eram entrepostos comerciais que serviam para abastecimento das embarcações, né, para as trocas comerciais. Né, foi importante também já para a consolidação do trabalho escravo, do tráfico de escravos, que eu já dei uma aula sobre isso, que era uma situação que já acontecia na África, mas que foi elevada a um novo nível, foi sistematizado, né? Foi o que deu origem, né, ao tráfico de escravos e à escravidão e a todas as marcas vindas dessa consequência. Né? Então, Portugal tem um papel importantíssimo nisso tudo. E uma curiosidade, né, depois que ele passa pelo Cabo das Tormentas, que é renomeado para Cabo da Boa Esperança. Agora que eu passei é de boa, antes não era. Pedro Álvares Cabral chega à América, que a gente conhece como descoberta do Brasil. Né? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora eu vou falar sobre o caso dos espanhóis. Né? Bom, aí está a foto da expansão marítima portuguesa. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Bom, eu vou mandar o PDF, o PowerPoint para vocês darem uma olhada. Mas está vendo aí, ó, linha verde, né, que era o Vasco da Gama, chega a Calicut. A linha azul, que é Pedro Álvares Cabral, que é de base no Brasil, né, e vai para Calicut também. E a linha vermelha, que é Bartolomeu Dias. Ok? O caso espanhol. Bom, os espanhóis também fizeram seu movimento de expansão marítima. Né? Portugal e Espanha saíram na frente, enquanto França e Inglaterra enfrentavam problemas internos. Né? Espanha contratou aí o Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês, e ele tentou vender essa ideia na Itália sobre como que ele poderia... Era um projeto muito inovador, muito diferente, e na Itália ninguém comprou a ideia dele, mas chegou na Espanha e conseguiu convencer os reis. E esse projeto ele foi patrocinado com o sentido de acabar com o mistério também sobre a Terra, né? Assim, já muitos já imaginavam, suspeitavam, alguns cientistas já tinham, né, colocado isso no papel, que é sobre a esfericidade da Terra, né? Então ele faz qualquer objetivo dele chegar às Índias navegando pelo oeste, que é o famoso, né, dar a volta ao mundo. E ele chega na América em 1492. Ele nem acredita que ele chega na América. Para ele, ele chegou na Índia. Ele morreu acreditando nisso, praticamente. E é muito interessante isso, né? Porque ele não faz ideia de que ele tinha chegado, na verdade, em outro território.
né? Então, a coroa espanhola, ela percebendo, né, que ela tinha achado uma mina de ouro, um território novo, onde poderia fazer novas influências, ela tenta usar a influência com o Papa, né? O Papa Alexandre VI, que era um Papa espanhol, para usar do seu poder eclesiástico, né, poder enquanto clérigo, para atribuir aos espanhóis o domínio dessa terra, né? Então, é nesse momento que a chamada bula papal, né, a bula intercoetueira, né, ela é expedida, onde ela dá a Portugal uma concessão de territórios a oeste de uma linha imaginária, né, que seria 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Se vocês forem perceber no mapa, 100 léguas é a primeira linha traçada em verde, é a linha papal de 1493. Por essas léguas aí, Portugal não ia ficar com nada, ia ficar com água só, né? E lá em cima, Groenlândia, nem faço ideia do que acontecia lá nessa época. E depois Portugal pressiona, né, usa da sua influência para expandir essas léguas e jogar elas para 370 léguas, que é o que esse tratado que a gente conhece como Tratado de Tordesilhas, né? Então, Portugal e Espanha são os pioneiros nessas viagens marítimas. Por quê? Bom, porque outros países que eram avançados economicamente, que tinham uma boa estrutura, que tinham riqueza, eles estavam em problemas internos muito fortes. Inglaterra com as suas guerras internas, França também com as suas guerras internas. Então, isso deu vantagem a Portugal e Espanha. Futuramente, esses países vão usar, né, dessas desculpas ou dessa influência, né, que a Espanha tinha com Portugal para poder contestar isso, né, invadir certos territórios, né. Há também aí, ó, o traçado horizontal, né, que é o chamado Tratado de Alcuvas, que as terras ao norte pertenceriam à Espanha e à sua Portugal. Então, assim, esse tratados, eles acabaram sendo refeitos, novos tratados novamente. No Brasil tem cerca de 7 tratados, né, sobre territórios, que aí vai conformando aí o mapa e vai dar origem ao mapa que a gente conhece hoje, né. O mais recente aí, a integração do Acre, né, já aconteceu já no início, quase no início do século passado. Ok? Vamos falar agora sobre as consequências da expansão marítima. A expansão marítima europeia, ela transformou o mundo, né? Ela incorporou novos comportamentos, novos sistemas culturais, ela praticamente deu início ao novo tempo, né? Há uma discussão até hoje entre os historiadores sobre qual que é o real início, né, da Idade Moderna, se é quando realmente há expansão marítima ou é no Renascimento e tal. Para a gente pouco importa. Mas depende de quem você compra o peixe, né? A expansão marítima para os europeus é um momento de avanço econômico, né, de novas conquistas, né, para uma literatura europeia predominante e por muito tempo para a literatura brasileira, né, historiográfica brasileira. Isso vem sendo debatido nos últimos tempos, nos últimos 50 anos, pelo menos, com certeza. Né? Que a ideia de que a expansão ela levou não apenas avanço do ponto de vista europeu, mas levou um verdadeiro caos para os países, os povos nativos, para a África, para a América. E a Espanha promove o massacre dos indígenas, a Portugal promove um sistema de tráfico de escravos nunca visto na história da humanidade, mais o genocídio de tribos indígenas, né, mais imposição de um sistema cultural. Então, assim, não foi esse mar de rosas que pintam, mas é preciso entender a leitura de cada um para a gente poder analisar as consequências, né, dos eventos. Né? Então, é sempre importante estar atento ao que você lê e à leitura que está sendo feita para vocês poderem perceber aí as intenções, né, e as intencionalidades. Ok? Próximo é o Brasil. A ideia do Brasil foi descoberta em 1500. Né? Então, o Brasil foi realmente descoberto em 1500. E o que significa dizer isso? Quando você pensa no descobrimento de uma coisa, você pensa assim, estava lá e ninguém sabia.
né? Mas o que é alguém saber, né? Bom, será que só existe enquanto os portugueses, europeus, sabem da existência, enquanto não existe, não sabem, não existe? Né? Essa é uma das críticas à ideia do descobrimento do Brasil. Né? Há um historiador muito famoso chamado José Murilo de Carvalho, né? Que ele compartilha a ideia do conceito de encobrimento, né? Que é quando os portugueses eles encobrem os novos territórios de significados, né? Novos, como eu disse, novos valores culturais, novas imposições, novas religiões, novas leis, né? A quem não tinha, nada, não tinha esse tipo de sistemática para organizar a própria vida social, né? Então, os portugueses eles encobrem a América que eles tomam em cima dos seus significados. Mas, mais do que isso, né, a ideia de Brasil como um conjunto de novos significados, ela acaba realizando um apagamento dos povos nativos na sua diversidade. Né? Então, o que eu gosto de dizer é que o Brasil ele é inventado em 1500, ele não é apenas descoberto. Né? Por quê? Bom, porque os povos nativos eles eram muito diversos, eles eram muito diversificados na sua cultura, na sua linguagem, na sua forma de cultuar, né, o transcendente. Então, essa ideia de que nós temos um território definido, né, que havia esse território definido tal como a gente vê hoje, antes esse território chamava Brasil, é uma visão puramente europeia. Né? As pessoas que viviam aqui, elas não tinham esse entendimento de uma comunidade homogênea, que se tratava bem. Para alguns eram inimigos, para outros eram aliados, era um outro sistema cultural. Né? Quando a gente chama todo esse território demarcado de Brasil, né, você não está descobrindo algo, você está inventando algo. Por isso, no meu entendimento, a melhor forma de dizer é que o Brasil foi inventado em 1500, mais do que mesmo descoberto. Ok? Bom, nossa aula é isso. Né? Espero que vocês tenham aproveitado. Irei encaminhar isso, as novidades, né? As questões, as leituras e aí as próximas aulas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Estudem, leiam, porque é importante. História cada vez mais presente no debate do dia a dia. E espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.